Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje, a pedido de um colega de um dos grupos de tênis que eu participo, é explicar como funciona a empunhadura, ou seja, como nós podemos identificar qual é o tamanho correto para a nossa mão. Eu sei que existe muita informação sobre isso na internet, mas nós vamos fazer, principalmente para aqueles que às vezes procuram esses colegas na internet para comprar raquete, para comprar algum equipamento de tênis e que acabam não tendo de onde tirar essa informação, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá bom? O assunto de hoje, portanto, diz respeito à empunhadura, ao tamanho ideal da empunhadura, e eu gostaria, antes de começar a falar a respeito disso, eu gostaria de agradecer aos vários colegas que têm entrado em contato comigo, principalmente alguns tenistas juvenis e também alguns tenistas já em nível intermediário e às vezes intermediário avançado e que têm feito consultoria comigo, né? Nós temos ajudado vários deles a trocar equipamento, a fazer customização e tudo mais. Se você tiver necessidade desse tipo de consultoria, eu vou deixar aí na parte de baixo o meu contato, você pode entrar em contato tanto pelo Telegram quanto pelo WhatsApp, tá bom? Esse vídeo então tem como objetivo tratar da empunhadura, qual é o tamanho ideal. E aqui é preciso a gente perceber que há aqueles que gostam de cabos um pouco mais finos, um pouco menor do que a mão exigiria. E há aqueles também que gostam do cabo um pouco mais grosso. Mas há uma medida que, digamos assim, seria a medida padrão, a medida ideal para o tamanho da mão de cada tenista, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma foto mostrando como é que é tanto aquele que usa um modelo mais fino do que o exigido, do que o ideal, depois uma que usa um modelo que está maior do que deveria ser e depois o ideal que seria o tamanho padrão para a mão do tenista, tá? Então veja só, o primeiro tipo é aquele que usa raquetes com cabos mais finos. O cabo mais fino é mais fácil de segurar, mas ele exige que o tenista aperte um pouco mais. Por quê? Porque quando ele segura de leve, que é o ideal que deve acontecer quando um jogador está batendo na bola, ele nunca deve apertar demais o cabo e nem apertar de menos, quase nem segurar, mas ela deve estar nas mãos de maneira bem suave, sem que você aperte. Quando ele usa um modelo que é abaixo, ou seja, que é mais fino do que ele deveria usar, a tendência é ele ter que apertar mais. E quando você aperta mais o cabo, o que acontece? Acaba que pode dar dor no punho e também, se você estiver em algum momento sem apertar como é o necessário por conta de ser mais fino do que deveria, a raquete pode sair da sua mão. Posso citar o exemplo aqui que recebi há pouco tempo atrás de um rapaz que fez consultoria comigo e que estava usando uma raquete com o cabo mais fino do que a ideal para sua mão. E aí no momento em que ele foi sacar, a raquete escapou da mão. Por quê? Porque ele não apertou tanto como ele deveria por ela ser mais fina do que o ideal, tá? E aí a raquete escapou da mão e acabou trincando, tá? Então, o primeiro tipo é esse aqui, eu vou mostrar para você na foto. Tá vendo aí, ó? Olha como não cabe o dedo entre a formação da lateral do polegar e as pontas dos dedos. Quando isso acontece, significa que esse cabo está fino demais para a sua mão, tá? Muito bem, então essa é a ideia daquele que usa uma raquete com o cabo fino demais. Agora, há aqueles também que usam a raquete com o cabo mais grosso do que deveria. E aí, quando você usa um cabo mais grosso do que deveria, o resultado disso é que, assim como acontece com a raquete com o cabo mais fino, você acaba tendo que apertar um pouco mais, porque senão ela vira na mão. Sobra raquete, sobra o cabo da raquete nas suas mãos. Ela é muito larga para o tamanho e para a pegada da mão. E aí o que acontece?
Pode acontecer justamente a mesma coisa do que com o cabo fino demais. Vou colocar aí a foto para você ver. Olha aí como está sobrando espaço entre a lateral do polegar e as pontas dos outros dedos. Quando isso acontece, significa que o seu cabo está grosso demais e, portanto, você deveria usar uma empunhadura um pouco mais fina, tá? Qual seria o ideal? O ideal é que você tenha uma empunhadura e veja, isso aqui é importante que você entenda. Quando você pega a raquete, você deve segurá-la na mão como se fosse bater na bola, sem apertar demais e sem deixar ela cair, simplesmente segurando. Quando você faz isso, então deve caber um dedo exatamente ali entre o espaço das pontas dos outros dedos com a lateral do polegar, tá? Esse espaço, vou mostrar para você, essa é a foto, ó. Essa é a medida ideal da empunhadura, tá? Se você estiver tendo essa empunhadura com esse espaço, então você está com o tamanho ideal para a sua mão. Não é preciso apertar demais, não é preciso quase nem segurar a raquete, mas simplesmente segurá-la de maneira gentil, leve, sem apertar demais, vai ser o suficiente para que você faça todos os golpes, inclusive o saque, sem que você tenha que apertar demais e o resultado então vai ser sempre a manutenção da sua jogabilidade sem que você cause problema, nem de apertar demais e nem de ter que apertar muito por conta dela ser grande demais, tá? Então veja só. Qual é o ideal? O ideal é essa última que eu mostrei para você. Caber um dedo exatamente entre as pontas dos dedos e a lateral do seu polegar, tá? Se você está usando fino demais, problema. Se você está usando grosso demais, problema. O ideal é você encontrar a empunhadura que dá certinho na sua mão. E isso é importante porque nós temos jogadores nos clubes que às vezes têm mãos muito grandes. E aí o sujeito está usando com uma raquete com L2, fina até para minha mão que é pequena. Imagina para ele que tem uma mão grande. A tendência disso é da lesão, principalmente de dor na mão e obviamente de apertar demais, o que pode gerar em algum momento do jogo, inclusive a possibilidade da raquete escapar quando ele não estiver apertando exageradamente, tá? O tênis não é para se usar, não é para se jogar apertando demais. Tudo tem que ser exatamente na medida, e na medida é sem apertar demais, seja porque está fino, seja porque está grosso demais, tá certo? Muito bem, espero ter respondido lá para o nosso amigo do grupo de tênis que a gente participa. Quando alguém tiver alguma dificuldade em entender qual é a empunhadura correta que ele deve usar, ele pode perfeitamente ver, né, e medir a sua necessidade de acordo, obviamente, com a mão e o tamanho da mão dele mesmo, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.